Olá pessoal, boa noite, graça e paz a todos os irmãos, aqueles que estão assistindo agora, aqueles que vão assistir depois. Estava com muita saudade de fazer essa live, já fazia algum tempo que eu não fazia, e estamos aqui, mais uma vez, para falar da palavra do Senhor, para levar para vocês um pouquinho do entendimento de sabedoria do que diz a palavra do Senhor, o nosso Deus. Eu espero que vocês criem bastante expectativa, que vocês deixem o coração aberto, vazio, desarmado, receptivo para receber os ensinamentos que o Senhor nosso Deus traz para nós. É com muita alegria de verdade que eu estou por aqui, já estava sentindo falta e estamos aqui. Tá bom? Vou começar, vou esperar mais um pouquinho, para ver se aparece mais alguns irmãos aí, para a gente fazer uma oração, a gente entregar de verdade os nossos caminhos na mão do Senhor, que Ele possa conduzir essa live de acordo com a vontade dEle, com o querer dEle, que é tudo para Ele, tudo por Ele, nada é para nós, nada é de nós mesmos nós não temos nada, não é? E à medida que vocês forem aparecendo aí, vão dando um alô para mim, por favor. Tá bom? Vamos lá, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite, Pai, para trazer a Sua palavra, levar a Sua palavra para os meus irmãos. É com muita alegria no coração que eu venho aqui, Pai, para apresentar para os meus irmãos um pouquinho do entendimento que o Senhor dá para nós sobre a Sua palavra, sobre os Seus ensinamentos. Te peço, Pai, nesse momento, que todos os corações, todos os irmãos que estejam assistindo ou que venham assistir essa live, Pai, estejam com o coração aberto, livre, disponível a aprender, a entender um pouquinho do que são os seus ensinamentos para as nossas vidas, Pai, para que a gente a cada dia mais se torne um ser melhor, um irmão melhor, e que a gente possa sim, Pai, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Pai. Te peço, Senhor, abençoa cada irmão que estiver aqui assistindo, toma conta das coisas deles, Pai, que eles possam não se preocupar com nada, nada que venha do mundo externo, que eles estejam com os ouvidos cativos aqui, com a mente cativa aqui nessa live, Pai, que os corações estejam disponíveis e que enquanto isso, Pai, o Senhor tome conta de todas as coisas deles, Pai. Me usa, Senhor, segundo a Sua vontade, segundo o Seu querer, faça com que a minha voz traga a Sua palavra, Pai, e que eu possa levar os meus irmãos de acordo com a Sua vontade, de acordo com o Seu querer. Que a Sua palavra alcance tantas quantas forem necessárias as vidas, Pai, para fazer verdadeiramente a modificação na vida dessas pessoas, Pai. Pai, eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Visita cada lar, visita cada família aqui representada, Senhor. Traz alegria para essas pessoas, para os meus irmãos, Pai. Traz a cura, Senhor. Traz a paz, a Sua paz, que excede todo o entendimento, Pai. Que a Sua paz alcance todos os irmãos que estão aqui assistindo e aqueles que porventura venham assistir lá na frente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É consagrando a Ti que eu começo essa live, Pai. Amém. Meus irmãos, como de costume, eu vou ler a passagem de Provérbios no capítulo 20 inteira. E aí eu separei alguns trechos para a gente trazer aquilo que o Senhor trouxe de entendimento para nós. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui na versão King James, tá bom?
vocês fiquem à vontade para ler na versão que vocês tiverem aí. A nossa igreja usa a versão NVI, mas eu separei hoje aqui na versão King James, tá bom? Vamos lá. Provérbios, no capítulo 20, diz assim: a sabedoria vale mais do que o ouro puro. O vinho é escarnecedor, e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. O medo que o rei provoca é como o bramido de um leão. Quem o irrita coloca em risco a própria vida. Qualquer pessoa tola tem o poder de começar uma briga. Quem consegue pôr fim nas contendas é que merece honrarias. O preguiçoso não ara a terra por causa do clima frio. No entanto, na época da colheita, procura por frutos, mas nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração humano. Todavia, quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. Muitos proclamam a sua própria benignidade. Contudo, o homem fiel, quem o achará? O justo caminha na sua integridade. Felizes são os filhos da sua descendência. Assentando-se o rei em seu trono para julgar, com apenas um olhar, discerne o que está ocorrendo de mal. Quem pode declarar: tenho consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados? 2 pesos e 2 medidas, pesos adulterados e medidas falsificadas, são desonestidades abomináveis ao Senhor. Até mesmo uma criança revela a sua personalidade mediante as suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio alimento. Não vale tudo isso, não tem esse valor, exclama o comprador. Contudo, ele se vai e gaba-se de ter realizado um ótimo negócio. Mesmo onde existam muito ouro e pedras preciosas, os lábios que comunicam sabedoria são mais valiosos que uma joia rara. Tomem-se as vestes de quem serve de fiador ao estranho. Sirva a sua própria roupa de penhor àquele que der garantia a uma mulher leviana. Deliciosa é a comida, conquistada por meio de ardis e mentiras. Contudo, em breve ela se transformará em areia na boca. Os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. Mesmo na guerra, é necessário uma boa estratégia. Quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredos. Portanto, evita a companhia de quem fala demais. Se amaldiçoares o teu pai e a tua mãe, a luz da tua vida se extinguirá na mais profunda das trevas. A conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Não murmures, eu te farei pagar pelo mal que fizeste. Entrega a tua vindicação ao Senhor, e Ele te dará vitória. O Senhor detesta quem se utiliza de medidas e pesos desonestos. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível a alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? Cuidado, é uma cilada consagrar ao Senhor, consagrar algo como santo mediante uma declaração irrefletida, e só mais tarde pensar em todas as consequências do voto feito. O rei sábio descobre quem está praticando perversidades e o castiga com a máxima severidade. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. A bondade e a lealdade preservam o rei. Por sua benignidade, ele dá firmeza ao seu trono. O esplendor dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos.
As marcas e os ferimentos eliminam o mal. As provocações e os açoites purificam as profundezas da alma. Aleluia! Paz, Ale, Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui. Bom, pessoal, essa é uma leitura de Provérbios 20, como eu disse, segundo a versão King James. E agora eu separei aqui alguns tópicos para a gente passar para vocês aquilo que o Senhor me tocou no coração para falar. O que eu separei, primeiro, no versículo 3, e aí já está na versão NVI, é uma honra dar fim a contendas, mas os tolos e insensatos envolvem-se nelas. Por que eu separei esse versículo? Ontem, quando nós estávamos na reunião da ADEF, vários assuntos foram tratados ali e o que me chamou a atenção foi da mãe do Jefferson. Ela citou um caso de família lá, no qual o pessoal estava provocando ela com insultos e num momento de lucidez espiritual, ela decidiu não revidar, não retribuir aquela afronta. E a pessoa começou a provocar, e ela, num momento de lucidez, como eu disse aqui, num momento de lucidez espiritual, ela resolveu se calar e pediu orientação ao Espírito Santo para que ela não servisse, não fosse motivo de chacota posterior dos vizinhos, de quem a visse, porque no entendimento dela, e não está errado, em ela revidando essas calúnias, essas difamações, essas provocações, ela estaria dando motivo de ser comentada, de alguém dizer, olha lá, a crente, ó, na igreja é uma coisa e aqui na discussão é outra, ela está brigando com o marido, está brigando com o vizinho, está falando palavrão ou qualquer coisa que o valha. E ela decidiu, por sabedoria, por indicação do Espírito Santo na vida dela, que era melhor ela se calar. E em estando calada, não houve discussão, a pessoa que estava tentando agredi-la parou. Acho até que era o marido dela, né? Era o marido dela. E aí depois, chegando à noite, a hora que ela foi se deitar, o marido veio, conversou com ela, refletiu naquilo que ele estava fazendo e pediu perdão para ela, porque ele estava provocando ela ou insultando ela de maneira equivocada, de maneira errada. Isso me trouxe à memória de que a gente realmente tem que fazer uso da palavra, a gente tem que viver a palavra. Não adianta a gente simplesmente ir à igreja, a gente ouve a palavra, a gente louva ao Senhor, e aí quando sai da igreja, quando vira as costas, a gente é outra pessoa. E aí não condiz muito com aquilo que a gente aprende, né? Então, que a gente venha realmente a colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a palavra nos ensina. Não só porque a gente tem que estar dando satisfação para quem está nos olhando, também por isso, mas por uma questão de conduta de vida, que a nossa vida seja realmente assim, que a nossa vida seja espelhada no Espírito Santo de Deus, que a gente possa ser imitador de Jesus e que em tudo aquilo que a gente venha a fazer, que a gente se questione realmente o que faria Jesus no meu lugar, qual seria a atitude, a decisão que Jesus tomaria diante de uma situação assim. E não só essa de afronta, de familiar, de parente, mas no dia a dia da gente mesmo. No meu caso, eu no trânsito, a gente o tempo todo está sofrendo aí fechada, sendo provocado. E se a gente for responder à altura essas provocações, a gente vai estar dando brecha para o inimigo para agir na nossa vida. E como eu falei, independente daquilo que as pessoas vão avaliar da gente,
A gente tem que ter realmente uma conduta cristã, uma conduta que nos apresente diante de Deus. E claro, a avaliação do homem a gente sabe que a gente está sujeito a ela 24 horas por dia, né? Tudo aquilo que a gente está fazendo, a gente está sendo avaliado, a gente está sendo julgado pelo homem, mas de verdade, para mim, o que importa é aquilo que Deus vê nas minhas ações. É fazer as coisas no intuito de agradar a Deus. Se eu puder agradar a Deus e ao homem, ok. Se não, eu fico com a parte de que eu quero agradar a Deus. Em primeiro lugar, agradar a Deus. E fazendo assim, a gente vai se tornando pessoas melhores, a gente vai se tornando um ser humano melhor a cada dia que passa, a cada dia que você vai falando da palavra, que você vai vivendo a palavra, que você vai colocando em prática aquilo que você aprende, você vai naturalmente se tornando um ser humano melhor. E é isso que a gente tem que procurar buscar. Ser melhor a cada dia, a cada momento, de a gente realmente ser um espelho de Jesus aqui na Terra, de a gente poder influenciar a vida das pessoas que estão à nossa volta e que essas pessoas realmente falem, olha, é desse jeito que eu quero ser, é isso que eu quero para a minha vida. E aí a gente vai estar fazendo o papel que Deus designou para a gente. Ide pelos 4 cantos da terra e pregai o Evangelho. E o Evangelho a gente prega com as nossas atitudes. A gente faz da palavra de Deus o nosso estilo de vida. E é assim que a gente vai trazendo essas pessoas para Jesus, para conhecer Jesus, para entender aquilo que Jesus quer para as nossas vidas. Tá bom? Dando sequência aqui, eu separei mais uma coisa, e isso de verdade me chamou muito a atenção, porque também era um conceito de vida meu. Era uma coisa que eu tinha como sendo certo, vamos dizer assim, que era o que eu julgava para os padrões daquela época, que eu deveria agir daquela maneira, que eu deveria fazer aquilo, porque se eu fizesse daquela maneira, eu seria um homem melhor, eu seria o cara. E o tempo foi passando, a gente vai aprendendo as coisas de Deus, vai confrontando a palavra, vai aprendendo a palavra, vai debruçando diante da palavra, e a gente vai aprendendo. E durante um tempo isso me fez me sentir bem. Mas depois, quando eu comecei a ouvir a palavra, quando eu comecei a entender a palavra, isso começou a me fazer mal. E graças a Deus, que quando a gente começa a ouvir a palavra, o Senhor também vai colocando no nosso caminho pessoas pelas quais a gente vai se espelhando e vai norteando a nossa vida, né? E numa dessas situações, o Senhor colocou o pastor Daniel para que eu me inspirasse nas atitudes dele e trouxesse isso para a minha vida. Eu estou falando aqui do versículo 14. E no versículo 14 diz assim: não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Eu era uma pessoa que tudo, literalmente tudo que eu fosse comprar, eu tinha que conseguir muito desconto, não era pouco desconto, era muito desconto. E quando eu conseguia isso, eu saía me sentindo o cara. Tá vendo como eu sou bom? Tá vendo? A mercadoria valia tanto, esse sofá valia tanto, aquele carro valia tanto, aquela roupa valia tanto, e eu consegui, portanto, eu consegui um desconto. E, cara, eu
eu me sentia muito bem. E quando eu comecei a ler esse versículo, caramba, isso me trouxe uma reflexão tão profunda das coisas que eu já tinha feito na minha vida, de que como idiota eu era, né? De caramba, eu estou prejudicando alguém, eu estou fazendo com que alguém, de alguma maneira, perca, para que eu tenha lucro. E durante muito tempo, de verdade, durante muito tempo, eu achava que isso era certo, que eu tinha que fazer isso, porque fazendo assim, eu ia ser um homem de sucesso, eu ia conseguir o que eu queria, e não é assim. Não é assim. Eu peço perdão a Deus por todos os negócios que eu fiz dessa maneira, e não foram poucos, foram muitos negócios, que eu consegui muito desconto, e me gabei por isso, achando que estava fazendo um excelente negócio, quando na verdade eu só estava pensando em mim, eu não estava pensando na pessoa que estava me vendendo, ou tudo aquilo que estava à volta da pessoa, a empresa, os funcionários, não importava. O importante é que eu tinha que ter lucro, eu tinha que ter desconto e não importava como. E eu não negociava, não comprava nada enquanto eu não sentisse que eu tinha extraído tudo, literalmente tudo que eu podia daquele vendedor. E então eu peço perdão ao Senhor por essa conduta errada minha e louvo a Deus porque cedo ou tarde, não importa, no tempo do Senhor eu tive os meus olhos abertos e hoje não é assim que eu faço. Hoje eu penso que se estiver bom para mim e estiver bom para a pessoa que está vendendo, ok, está dentro das minhas posses, eu vou comprar. Está dentro daquilo que o vendedor precisa vender, é assim que vai ser feito. E isso eu aprendi, primeiro, lendo a palavra, tendo contato com a palavra do Senhor. Mas eu tive um exemplo claro disso. Uma vez eu estava junto com o pastor Daniel e a gente estava negociando uma situação lá para a igreja e ele me chamou para estar junto com ele, para a gente juntos negociar com essa pessoa, ver como seria melhor fazer, como não seria fazer. E ele, claro, ele conduzindo a negociação toda. E eu fiquei ali. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade na minha vida, Pai. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida e me fazendo cada dia mais um homem melhor. E aí eu comecei a prestar atenção no pastor Daniel, ele negociando com essa pessoa. E na verdade a negociação era mais para que a coisa ficasse clara. Não que ela fosse ser vantajosa para a igreja ou que fosse ser vantajosa para quem estava ali para prestar um serviço para a igreja, mas que ficasse clara. E aí eu comecei a ter a verdadeira percepção de como é que se negocia algum serviço, algum produto. E não era da forma como eu fazia. E eu tenho certeza que o Daniel nem se deu conta do quanto ele estava me ensinando naquele momento. De lidar com uma negociação, de lidar com as pessoas, de não procurar ter vantagens, só vantagens diante das pessoas, que a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vivencia, e é isso que faz da gente pessoas melhores. É esse espelho, Daniel,
que você, sem perceber, deu para mim, com o seu exemplo de vida. E isso eu levo para a minha vida o tempo todo. Todos os dias, seja no convívio com você, seja me debruçando diante da palavra, a gente vai aprendendo. Dia a dia a gente vai aprendendo e a gente vai colocando em prática aquilo que a gente aprende. E hoje eu posso dizer que eu me sinto um excelente negociador quando eu consigo fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, não com a minha vontade. Não de acordo com aquilo que eu julgava que era mais importante, que era sabedoria. Não era. Eu era um verdadeiro tolo. Mas glória a Deus pela sua vida, Daniel. Glória a Deus que, querendo ou não, você simplesmente com as suas atitudes, com a sua vida clara, com a sua vida transparente, com a sua vida de cristão, de pastor que você consegue influenciar não só a minha vida, mas tenho certeza a vida de todas as pessoas que você tem contato direto ou indiretamente na CCA, na FortSafe, onde quer que você vá, pode ter certeza que as pessoas elas se espelham no seu modelo de vida. E é isso que eu quero para a minha vida. E é isso que eu quero, que as pessoas quando me veem, que elas possam, de alguma forma, alguma coisa, elas tirarem do meu modo de vida, daquilo que eu faço e que possa causar interesse nas pessoas em ser assim também. E é isso que eu tenho buscado no dia a dia da minha vida. Tá? Então hoje, não mais eu me sinto um verdadeiro negociador quando eu consigo tirar desconto, até porque isso é consequência da conversa. Se a pessoa achar que deve dar, deu, se não der, também está tudo certo. Se tiver dentro das minhas posses, dentro das minhas condições, eu vou comprar e glória a Deus. Eu vou fazer o serviço e glória a Deus. Então eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por tudo aquilo que você tem passado para a gente ao longo dessa caminhada junto aí na CCA e que ela seja muito longa. Tá bom? Deus te abençoe e que você continue sendo assim, espelho pra gente. Tá? Vamos lá. Eu separei aqui também uma outra passagem que fala de discernimento. E ali a gente está ali no capítulo, no versículo 24, na versão NVI, e diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir seu próprio caminho? Como eu estava dizendo no versículo anterior, eu fazia as coisas... Também te amo muito, pastor, pode ter certeza. A gente fazia as coisas segundo o nosso entendimento, segundo aquilo que a gente julgava que era o melhor para a gente. E não importava se isso seria bom para aquela pessoa que está nos acompanhando ou não. O importante é que era bom para mim. E aí, quantas coisas eu não fiz na minha vida e quantas coisas os irmãos que estão assistindo ou que vão assistir essa live aí não fizeram ao longo da vida, simplesmente tomando atitudes com o próprio coração, com a força do braço, de acordo com o seu próprio entendimento, achando que é sábio, intelectual, descolado, qualquer coisa nesse sentido. Então a gente ia fazendo as coisas, programando viagem, comprando carro, comprando casa, fazendo isso, fazendo aquilo, tudo segundo o nosso entendimento. E aí, claro, vem as consequências, né? Você começa a fazer as coisas e tudo que você está fazendo hoje vai refletir lá na frente. É o que a gente chama de lei da semeadura, né?
O nosso Deus, ele é tão bom que ele te permite plantar tudo aquilo que você quiser plantar, mas na mesma medida ele é justo e você só vai colher aquilo que você plantar. E aí alguns irmãos de fé, alguns crentes, sei lá, as pessoas costumam dizer que quando estão passando por uma dificuldade, comprou um carro, não deu certo, o carro está quebrando, está gastando dinheiro, comprou uma casa, a casa está caindo aos pedaços, ou foi trabalhar num determinado lugar e esse trabalho não corresponde àquilo que a pessoa imaginava. Aí a pessoa chega na igreja ou chega para os irmãos e fala: irmão, estou passando aqui por uma dificuldade, eu estou na prova, mas Deus está me provando que é para eu ser aprovado. Que Deus é esse que essa pessoa serve, meu Deus? Que Deus é esse que inspira os seus filhos a levar a paz, o amor, levar a misericórdia? E aí esse mesmo Deus vai colocar os seus filhos à prova, fazer seus filhos passarem dificuldades para entender que Ele é Deus? De verdade, eu não consigo entender isso como sendo de Deus. Eu só vejo que a pessoa plantou lá atrás, e aquilo que ela plantou lá atrás, ela está colhendo hoje ou vai colher lá no futuro. Mas isso, de maneira alguma, tem a ver com Deus. De Deus estar colocando aquela dificuldade, aquele empecilho na vida da pessoa, para que a pessoa, de alguma maneira, tire algum aprendizado daquela situação, que a pessoa vá melhorar por conta daquilo. Não. Você fez uma escolha errada lá no passado, e essa escolha vai refletir no seu dia hoje ou vai refletir lá na frente. Não cabe determinar que Deus está fazendo que você passe por essa provação para ser aprovado. Eu não consigo ver dessa maneira. Eu vejo que quando você entende que você é limitado em todas as áreas, e aí você, entendendo essa limitação sua, você entrega a tua vida para Jesus e fala: Senhor, toma conta da minha vida. Eu sou um barquinho à deriva no meio do mar e eu não tenho remos, eu não tenho nada. O Senhor vai me levar pelos caminhos que o Senhor quiser. E eu tenho certeza que esses caminhos vão me conduzir à terra firme. Porque eu confio no Senhor. E aí, quando eu confio no Senhor, quando eu entrego a minha vida para o Senhor, eu tenho certeza que lá na frente eu não vou passar dificuldades. Eu tenho certeza que aquilo que eu fizer baseado na vontade do Senhor, a minha vida vai ser outra. Eu vou colher os frutos que o Senhor está me permitindo plantar hoje, que é amor, misericórdia, compaixão, essas coisas. Se eu for fazer um negócio hoje e pedir o aconselhamento do Senhor, eu não vou fazer um mau negócio. Não tem como. Aí, eu pergunto para o Senhor testifica no meu coração aquilo que é a vontade dEle. Aí eu vou conversar com o meu pastor. Pastor, o que você acha dessa situação assim, assim, assim? Eu já tenho a confirmação de Deus no meu coração, mas eu vou me aconselhar também com o meu líder espiritual aqui na Terra. E aí a probabilidade de eu ter um erro, ela é zero. Porque é o Senhor, é o meu Pai que está me indicando aquilo que eu devo fazer. Agora, se eu faço as coisas baseado naquilo que eu entendo como sendo bom, eu não enxergo um palmo diante do meu nariz. Como é que eu vou saber o que vai acontecer lá na frente? Mas Deus, diante de toda a sua bondade, diante de toda a sua misericórdia, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele já preparou esse caminho para mim. E é nesse caminho que eu vou trilhar. É esse caminho que eu quero trilhar. E aí, não tem como dar errado. Não tem.
É só colher os frutos e balançar a macieira assim e colher os frutos embaixo e acabou. Não tem muito segredo, aliás, não tem nenhum segredo. Não é verdade? Então, não existe esse negócio de Deus colocar você à prova para você ser aprovado. Não. Pense naquilo que você está fazendo hoje, reflita naquilo que você está fazendo, se é o centro da vontade de Deus para a sua vida, e aí você faz. Sabendo que fazendo isso é sucesso na certa. Tá bom? Paulo, Simone, meus lindos, Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos aqui. Então, basicamente era isso que eu queria passar. Que o livro de Provérbios, ele traz para a gente só ensinamentos para a nossa vida. E à medida que a gente vai se debruçando diante da palavra, que a gente vai refletindo e fazendo valer isso nas nossas vidas, não tem como dar errado, não. E isso é um processo. Isso não é eu li hoje, eu aprendi hoje, amanhã vai estar acontecendo na minha vida. Não. Isso é um processo. E esse processo, ele vai maturando nas nossas vidas. Eu tenho certeza que o pastor Daniel, o pastor Alessandro e todas as pessoas que estão aqui assistindo essa live, esse processo não aconteceu assim, num piscar de olhos, num estalar de dedos. Eu li a palavra hoje, ela entrou como rema na minha vida e amanhã está assim. Não. Isso é um processo e ele vai modificando a gente. E aí hoje eu consigo olhar para trás e ver que eu melhorei muito daquilo que eu era, mas olhando para frente, eu ainda tenho muito para melhorar. Mas uma coisa é diferente hoje olhando para frente. Olhando lá na frente, eu tenho a luz, que é Jesus, a me guiar, como ele fazia, como Deus fazia com o povo lá no deserto, que durante o dia ele colocava a nuvem ali orientando o povo, e à noite ele colocava aquela coluna de fogo para orientar o povo no caminho que eles tinham que seguir. Hoje, essa luz na minha vida é Jesus. Eu olho lá para frente e o meu foco é Jesus. Às vezes, eu posso errar o alvo? Posso. Mas eu tenho o norte. Eu sei para onde exatamente eu quero ir. E é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a sua vida. Que Deus oriente você, que você se permita ser orientado, que você trilhe nos caminhos do Senhor, e aí você não vai ter erro. Não tem como você errar. Se você trilhar no caminho do Senhor, simplesmente confia e vai. E a coisa vai acontecer. Tá bom? Não vi aqui nenhum pedido de oração. Vou encerrar com o coração muito grato, agradecendo muito a Deus pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, pastor Daniel, obrigado, pastora Simone, pela confiança de fazer com que a gente chegue aqui e esteja levando essa mensagem do Senhor para os nossos irmãos. Que essa mensagem alcance muita gente, que pelo menos uma palavra do que eu disse aqui, ou daquilo que eu faça na minha vida, possa refletir na vida de alguém. E se alcançar uma pessoa só, para mim já valeu a pena. Mas que alcance um número maior de pessoas aí pela frente. Tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço com o coração muito alegre, Pai, por essa oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui diante dos meus irmãos para levar a sua palavra. Te agradeço por me usar, Pai, para levar essa palavra para os meus irmãos. Que a sua palavra, Pai, chegue em todos os corações aos quais o Senhor teve um propósito para levar essa palavra, Pai. Te peço, Pai, continua abençoando a vida do pastor Daniel, a vida da pastora Simone. Orienta ele, Pai, no sentido de trazer para nós a melhor palavra possível. Continua
sendo o Senhor da vida deles, Pai, tomando conta de tudo que é dele, Pai. Toma conta da saúde dele, toma conta da empresa, dos negócios dele, Pai, da pastora Simone também. Continua abençoando, Pai, todos os ministérios da nossa igreja, Pai, principalmente a ADEF, Pai, que a gente sabe que tem um papel fundamental na vida das pessoas, Senhor. Oh, Santo Deus. Cuida, Pai. Cuida para que nenhuma vida se perca, Senhor. Essas pessoas que se chegam à ADEF, que elas possam ter a vida transformada, restaurada, Pai. Que elas possam ser cartas lidas, Pai, para as pessoas que estiverem em contato com elas, Pai. Que essas pessoas que se chegam à ADEF, não só o dependente, mas a família também, possa cada um, Pai, sentir a sua presença, sentir o seu carinho, sentir o seu cuidado, Pai. Sentir o seu zelo com essas vidas, Senhor. Oh, Santo Deus, visita, Pai, todas as pessoas que estão agora acamadas no leito, Pai. Que essas pessoas possam sentir o seu sopro de vida, Pai. Que elas possam sentir a sua brisa sobre a vida delas, Pai. Conforta os corações, Pai. Restaura, Pai, cada célula dessas pessoas, Pai. Visita, Pai, o mais profundo, no íntimo do espírito dessa pessoa, Pai. Faça com que ela sinta a sua presença, Senhor. Levanta pessoas, Pai, para levar a Tua palavra para essas pessoas, Pai. Oh, Santo Deus, obrigado, Pai. Eu não poderia deixar de agradecer aqui. Obrigado pelas pessoas que o Senhor coloca no meu carro, Pai. Que de uma forma ou de outra eu consigo levar a Tua palavra, Pai. Que eu tenha conseguido plantar uma sementinha de cada vez, Pai, em cada coração que se abre ali para mim, Pai. Oh, Santo Deus. Espírito Santo de Deus, incomoda essas pessoas, Pai, para que elas tenham sede, fome de buscar a Tua palavra, Pai. E que elas encontrem alguém, Pai, que possa levar a Sua palavra. Que elas possam ter contato com a Sua palavra, que elas possam Te conhecer, Senhor. Que elas possam vir a Te louvar, a dobrar o seu joelho, Pai, e dizer que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. No nome santo de Jesus, Pai, eu Te agradeço. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Amém. Amo vocês todos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.